mas por causa da presença dele que habita em nossas vidas. Amém, queridos? Salmos capítulo 3, eu quero aqui meditar com os amados, salmo muito conhecido. Esse salmo, ele retrata alguém que estava enfrentando um momento de grande adversidade. Ele traz um resumo da história de um homem que estava enfrentando um momento até muito estranho na vida de qualquer ser humano. É o primeiro salmo atribuído a Davi. De todos os salmos que nós olhamos, nós falamos salmistas, ou salmista, não é o Davi. Salmista se refere a todos aqueles que escreveram salmos. Inclusive, aquele rei que a gente gosta de falar, rei Ezequias, tem 3 salmos que ele escreveu que é lindo. Depois você procura aí para você meditar. Então esse Salmo 3 é o primeiro salmo atribuído a Davi. Na sua narrativa, ele escreve esse salmo, essa oração, este clamor a Deus, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, que tinha então se apossado do trono, tinha tomado o trono do seu pai. Eu acho que não existe batalha ou adversidade pior na vida de um ser humano do que ter como inimigo alguém que é da sua família. E pior, alguém que é tão próximo, no caso, o seu próprio filho. Quando um filho, ele se levanta contra o seu pai, ele está se opondo contra aquele que o gerou, que o formou, que o protegeu, que o guardou, que proveu sobre a sua vida as suas necessidades. É como se Absalão estivesse falando para Davi que ele não reconhecia e nem o aceitava, nem como pai e nem como rei. Então, aos filhos que estão aqui nessa noite, quem aqui é filho? Amém? É nós. Ame, respeita os teus pais. Não tenha, por mais que talvez na tua visão eles não foram tão bons quanto você pensa, não tenha eles como inimigos. Porque mesmo eles sendo bom ou não, é através deste homem, desta mulher, da tua mãe, que as bênçãos de Deus também é liberado sobre a tua vida. Amém, queridos? Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, Senhor, Tu és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém, queridos? Esse texto ele é muito claro em narrar esta oração de Davi, nos trazendo o entendimento, a compreensão de que nós não temos força o suficiente para, em momentos de adversidade, ajudar a nós mesmos. Nas adversidades, nas lutas, é natural para aquele que tem fé clamar a Deus, por reconhecer a sua dependência, a sua necessidade de receber direção, apoio, força daquele que pode fazer todas as coisas. Então, quando observamos Davi falando a respeito desse texto, compartilhando da sua adversidade, ao mesmo tempo que ele narra aquilo que está acontecendo, ele também demonstra a sua confiança em Deus. Davi não estava murmurando. Davi, com as suas palavras de adversidade, ele estava adorando a Deus. Davi, ele não estava reclamando da situação. Ele estava com as suas palavras exultando e exaltando ao Senhor, o Deus da criação, o Deus Todo-Poderoso. E esse é um dos maiores ensinos que todas as vezes
que nós lemos uma narrativa de Davi falando sobre as suas adversidades, nós aprendemos. Ele não enxerga as adversidades como algo que vai destruir a sua vida. Mas nós aprendemos com Davi que em cada adversidade ele enxerga uma oportunidade para crescer, para avançar e para ter mais experiência com Deus. Então eu digo para você, se por acaso você tem enfrentado alguma luta, alguma adversidade, olhe para ela e entenda, é uma oportunidade de eu ver a ação do meu Deus sobre a minha vida, é uma oportunidade de eu desfrutar do livramento, da proteção do meu Deus. Davi olhar para isso e entendia dessa maneira. É por isso que em cada situação ele tinha uma capacidade incrível de crescer, de superar, de ir além daquilo que o inimigo tramava para tentar diminuir ele. Ele não está mais no seu trono, mas ele não deixa de buscar a Deus. Ele já não está no seu palácio, mas ele não deixa de adorar a Deus. Ele perdeu até mesmo a credibilidade dos seus liderados, da família, mas ele não deixou de adorar a Deus. Independente da situação que você esteja, você pode até chegar a perder tudo, Deus nos livre disso. Mas se por acaso acontecer, que você não perca o entendimento, que aonde houver um coração disposto a adorar, haverá a resposta de Deus, haverá a direção de Deus, haverá o milagre da parte dos céus sobre a vida daquele que adora ao Senhor. É uma disposição, queridos, que não é possível vir do coração humano, mas sim daquele coração que é trabalhado, melhorado, impactado pela presença do Espírito Santo de Deus. E Davi, ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Então ele nos transfere o entendimento de que as adversidades, as lutas, as provações, os desafios, nós só iremos vencer se nós confiarmos totalmente no nosso Senhor. Quantos confiam no Deus aqui Todo-Poderoso? Amém ou não amém? Vem aqui, Emily. Pega aqui o teclado, por favor. Você confia mesmo em Deus? Quantos aqui acreditam que Deus existe? Tem aquele hino, essa nota aí deu certinho, mas é Poderoso Deus, não tem? Qual que é a nota aí? Amém ou não amém, queridos? Então Davi, ele vai nos compartilhando que a maneira de nós rompermos é confiarmos em Deus. O assunto que mais se fala na igreja é a confiança. Por que mais se fala disso, pastor? Porque parece que quanto mais nós ouvimos, muitos perdem esse senso de segurança. Porque confiar em Deus não é simplesmente você declarar com os seus lábios e dizer eu confio. Mas confiar em Deus tem aquela história que é narrada, a gente já ouviu muito, eu já falei aqui várias vezes na igreja, do pai que desceu ali uma certa altura, está lá embaixo dizendo para o seu filho, pode pular, filho. E aí o filho lá em cima fala, pai, mas eu não estou te vendo, eu não estou enxergando o Senhor, como que eu vou pular? Eu não estou vendo. E o pai fala, filho, você não precisa ver. O que você precisa saber é que teu pai está te vendo. Confiar em Deus é isso. É você olhar para a esquerda, para a direita. Aleluia, Jesus. É você olhar para um lado, para o outro e dizer, mas eu não estou vendo nada. Mas aí Deus, com a sua voz doce, da sua maneira única, Ele fala para você, mas você não precisa ver nada. Você só precisa confiar que eu, o teu pai, estou com você, estou te vendo, estou te ouvindo, estou olhando, estou atento a tudo que acontece com você. É olhar para toda essa situação e entender, meu Deus cuida de mim. Então por Ele cuidar de mim, eu vou persistir em adorar a Ele. Davi não adorava para ter riqueza. Davi não adorava para que Deus devolvesse a ele o trono. Não, Davi adorava a Deus para que Deus fizesse justiça. Ele estava clamando, Deus, faça aquilo que tem que ser feito. Você vê que na oração dele, no clamor dele, ele rasga o coração e diz, Senhor, quantos que se levantam contra mim?
São muitos os meus adversários. Ele vai narrando a Deus, ele vai dizendo a Deus, mas ele vai manifestar a sua fé no Deus que tem poder para salvar. Ele vai manifestar a sua confiança no Deus que tem poder para restaurar. Eu estou dizendo para você nessa noite, talvez você perdeu o prazer de estar na presença de Deus, porque olhou para a situação, para a adversidade. Não olhe para os céus, olhe para Deus, independente de como esteja. Diga a Ele: eu vou te adorar porque o Senhor é quem salva. Eu vou te adorar porque o Senhor é quem me libertou. Eu vou te adorar porque o Senhor é quem me deu vida. É olhar para essa realidade. Então lá está ele dizendo: Senhor, eu tenho aqui um problema, eu tenho uma dificuldade. Davi poderia olhar para aqueles que não apoiaram Absalão, os seus soldados, e dizer: você quer saber? Eu vou contra Absalão, eu vou tirar ele do trono, eu vou matar ele. Davi fala: eu vou falar com Deus. Ele olha para a situação, ele admite que tem uma adversidade, mas ele não parte para a ação, ele parte para o joelho. Ele não parte para a força do seu braço, ele parte para a força da sua alma. Pastor, qual que é a força da minha alma? Adoração. Muitos não rompem, não avançam, porque está tentando o seu jeito. Davi olha para a situação e ele vai clamar a Deus, ele vai falar com o Senhor. Ele vai apresentar a Deus a sua dificuldade, o seu problema. Então eu digo para você aqui nessa noite, querido, fale para Deus de fato aquilo que você tem enfrentado, mas não fique tentando dar solução. Diga para Ele: Senhor, essa é a situação, essa é a adversidade, e demonstre ao mundo, às pessoas, a tua confiança no Deus da tua salvação. Porque quando nós falamos de salvação, às vezes nós não entendemos. O maior problema que um ser humano poderia enfrentar, Deus resolveu. Diga comigo: o maior problema. Diga: o maior problema já está resolvido. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo: para o homem não tem mais solução, não tem jeito. O maior problema Deus já resolveu. Então a tua adversidade presente, as tuas lutas, de fato não são nada para Deus. Se Ele já enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você, para perdoar os seus pecados, para transformar a tua vida, para dar a você um caminho, o que é a luta que você está enfrentando? O que é a tua adversidade para esse Deus tão grande, que teve capacidade de olhar para o seu filho e dizer: vai lá na terra, se entrega na cruz, para que haja uma oportunidade daquele homem, daquela mulher ser salvo? Não é nada, a tua adversidade para Deus não é nada. Porque o maior problema Ele já resolveu. Ele já resolveu. Davi admite, fala com Deus. E é uma coisa interessante. O versículo 1 que nós lemos até o 6, o 8, lemos todo o capítulo 1, diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos, verso 2, são muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Quantas pessoas que às vezes dizem isso para a gente, né? Não há salvação para a tua casa, não há salvação para os seus filhos, não há salvação para os seus sonhos, não há salvação para os seus planos, não tem jeito das promessas se cumprir na tua vida. Pessoas pessimistas. Quantos que tentam com palavras nos fazer desistir, nos fazer parar, tentar gerar no nosso coração alguma frustração para a gente pensar: Deus já fez na vida do fulano, do ciclano, do beltrano, mas na minha Ele não fez. Eu creio talvez que Ele nem vai fazer. Porque a gente começa a olhar demais para a situação. Davi está dizendo para Deus, não é a palavra do coração dele, é aquilo que estão falando. Porque as pessoas estavam olhando para Davi, estavam julgando a situação dele, dizendo: não tem jeito para você.
Às vezes você pode até não ouvir, mas tem pessoas que passam aqui nessa igreja, e olha você, olha eu aqui, fala, aí, não tem jeito para essa casa não. Mas eu fico tão feliz, porque pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos nesse ano celebrando 53 anos. O inimigo já falou, a porta vai fechar e a porta está aberta. O inimigo já falou, não vai ter mais ninguém, nós estamos aqui. O inimigo já falou, pode ter coisa boa lá, e está eu e você aqui adorando, exaltando a Deus. Nós não vivemos baseado naquilo que pessoas pessimistas falam. Nós vivemos baseado com a nossa vida fundamentada na palavra de Deus. E na palavra de Deus está expresso, está escrito que o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, é Ele quem abençoa o seu povo. Então eu não vou parar a minha adoração por causa dos pessimistas. Eu não vou perder a minha oportunidade de adorar a Deus porque as pessoas estão dizendo que não tem jeito para mim. Eu não vou deixar de apresentar a minha casa, a minha família, os meus filhos, porque as pessoas estão dizendo que não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Não. Um dia eu conversando com um pastor aqui da cidade, ele falou assim, acho que a irmã Carmelita lembra, tinha mais alguém que orava aqui comigo um tempo, 4 horas da manhã. E aí ele viu, passou um dia, viu que a luz estava ligada, ele falou, nós estamos orando 4 horas da manhã? O que é? Eu falei, nós estamos orando por um crescimento na igreja, por salvação de almas. Ele falou bem assim, adianta orar por isso não. Adianta não, Guiratinga não muda. As pessoas aqui, ninguém quer saber de Deus. Então fica lá, um crente vai para cá, outro vai para lá, mas ninguém aceita Jesus. Eu falei, não, querido. Eu continuo crendo no Deus da minha salvação. Então, parece bobagem, não foi o incrédulo que falou, um pastor falou. Tentando gerar em mim um pensamento contrário daquilo que Deus colocou no nosso coração, queridos. Eu estou dizendo para você que nessa noite, independente da tua situação, das tuas lutas, das adversidades, não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de clamar a Deus. Continue de joelhos dobrados na presença dEle, continue clamando a Ele pela salvação, continue profetizando sobre a nossa cidade a transformação de vidas. Confia em Deus de fato. E não deixe que as pessoas tentem estabelecer na tua vida aquilo que elas querem. Não importa se os inimigos estão dizendo que não há mais salvação. Porque eu creio e eu sirvo ao Deus da salvação. Ele vai dizendo, ele vai transmitindo essas verdades. E eu já falei aqui para vocês de 2 pontos. Primeiro, lembre-se, admita o problema, a adversidade, apresente a Deus. Segundo, fique distante de pessoas pessimistas. Cuidado com aquele que teoricamente vem te trazer um bom conselho, mas tentando te fazer desistir, tentando te fazer parar de adorar a Deus e clamar ao Senhor. Não. Persista em buscar ao Senhor. O salmista continua dizendo, verso 3: porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Abra a tua Bíblia, por favor, Salmo 113. Versículo 5 até o versículo 9. Nós temos que saber, entender quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Senhor? Salmo 113, verso 5 até o versículo 9. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Está acompanhando? Diga assim comigo, meu Deus se inclina, fala com fé, fala assim, para me ver.
gente às vezes esquece quem é Deus. Eu leio esse texto, Glória, eu fico pensando, como que Deus, sendo tão grandão, como que Deus sendo tão poderoso, como que Deus sendo dono de tudo, de toda a riqueza, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, Ele acha tempo para olhar para mim e para você? Quem é esse, pastor? Esse é o nosso Deus. Às vezes o parente, o marido, a esposa, os filhos não tem tempo para olhar para você, para te elogiar, para ouvir as suas dores, para entender as suas fraquezas. Mas quem é que nos vê, pastor? O Deus, Criador de todas as coisas. Esse salmo, ele inicia com a pergunta: quem pode se comparar a Ele? Porque aqueles que têm poder na terra não olham para ninguém. Os reis, os governadores não olham para ninguém. Homens ricos não olham para ninguém, porque se sente possuidor de coisas. Mas aquele que de fato possui todas as coisas, eu não sei como, não tem como te explicar. A Bíblia diz que ele olha. O verbo que o salmista usa é: ele se inclina. Ele está dizendo: o rei se inclina para olhar, para enxergar aqueles que estão abaixo dele. Os reis, os governos da terra, os ricos, pode se esquecer, pode nos ignorar, mas o dono de toda a riqueza, o Criador dos céus e da terra, Ele está lá do seu trono inclinado, olhando para mim e para você. Você não precisa da atenção de ninguém, porque você já tem a atenção do Deus poderoso e verdadeiro. Quem é o meu Deus? É aquele que mesmo sendo grande, se fez pequeno, para habitar, para caminhar e hoje para morar no nosso coração. Ele se inclina para olhar para você, para ver você. Obrigado, Deus. Se você quiser, olha para cima assim, você vai ver forro. Mas diga aí para Ele: obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor olha para mim. É tão bom saber que quem é grandão está de olho na gente. É tão revigorante e enche o meu coração de esperança em entender que aquele que é refúgio e fortaleza, aquele que é o abrigo, aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele está olhando para a gente. Pastor, por que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia? Porque Ele está olhando para você. Então Ele sabe quando o teu coração está entristecido. Ele sabe quando você de alguma maneira, por alguma situação, está até mesmo desesperado. Ele sabe tudo, por isso que Ele é socorro. Porque Ele está preparado, Ele está pronto, Ele está atento, Ele está olhando. Que você saia daqui dessa noite lembrando dessa simples verdade: eu não estou sozinho, porque o meu Deus está olhando para mim. Se Ele está olhando para mim, Ele está olhando para minha casa, diga amém. Se Ele está olhando para mim, Ele está olhando para minha família, diga amém. Se Ele está olhando para mim, Ele está olhando para os meus filhos, diga amém. Se Ele está olhando para mim, Ele está olhando nessa noite para esta casa, diga amém. É o Deus que nos vê, é o Deus que nos enxerga, é o Deus que nos dá atenção. A Bíblia diz que os olhos dele não estão fechados, nem os seus ouvidos. Ele está olhando, está sempre pronto para ouvir. Esse é o Deus que servimos. Verso 7 do Salmo 113.
Ele é aquele que levanta do pó o necessitado. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim: você está bem? Eu falo assim: eu estou só o pó. Fala: oh, que bom. Pastor, mas está só o pó. Porque aquele que está só o pó, Deus pega aí, levanta. Talvez você chegou aqui nessa noite só o pó, emocionalmente, até mesmo espiritualmente, com a tua fé meio mexida. Pastor, eu não sei, eu estou assim tão fraco, qual o pó, insignificante, que é isso que o texto quer dizer. Ninguém valoriza o pó. Estava cheio de pó nas escadas, aí nos cantos, por causa do mutirão. A gente pega a água e começa a jogar, vai, porque o pó atrapalha, o pó suja. Nesse tempo seco, o pó atrapalha até a respiração da gente, fica ruim. Vai, joga água, tira o pó daqui. Aí Deus olha para o pó e fala: é pó? Está esmiuçado, está sem valor nenhum, ninguém te vê. Ele diz: é do pó que eu levanto, mas não tem utilidade, eu vou levantar. Mas não tem mais jeito, porque o vaso quebrou, esse barro é desprezível, joga fora. Deus fala: não, eu vou fazer de novo. Eu estou dizendo para você, receba a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Porque talvez a tua esperança, a tua fé, a tua força, você está dizendo: eu não tenho mais, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como mais proceder. Ele está dizendo para você nessa noite: sou eu quem inclino para você. E mais do que isso, se está o pó, se está limitado, eu é quem te levanto. Sou eu quem ergo do lixo aquele que é pobre. Não é, ele fala: olha, o pó eu levanto, está sendo desprezado. Ele fala: e aquele que está no lixo também eu vou levantar. Quem é esse, pastor? É o nosso Deus. O homem varre o pó. O homem olha para o lixo e diz: não serve para nada. Deus olha para o pó e fala: vai levantar. Deus olha para aquele que está desprezado, que a gente pega o lixo e a gente joga fora, não serve mais para mim. Deus fala até do lixo, até aquele que na sua nomenclatura está dizendo é pobre. Aqui não é o texto dizendo de riqueza, pobre do seu interior, desprezado. Deus fala: esse também eu vou levantar. Quem faz isso? Meu Deus. Quem dá valor para a poeira? Tiago diz: o que é a vida? Ele fala: a vida é um sopro, a vida é um vento que vem, e tão rápido como vem, ele também se vai. A Bíblia diz: o homem, quando morrer, ele voltará para o pó, para a terra, porque foi dali que ele veio. Quando o salmista, usado pelo Espírito Santo, ele faz essa declaração, Deus está dizendo: aquele que se sente morto, eu vou fazer ressuscitar. É Deus que faz isso. O verso continua: Ele é quem coloca entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. Verso 9: dá uma família a mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor.
Quantas vezes a gente se sente estéril, não gera nada, parece. Não estou produzindo nada. Não estou tendo resultados. Parece que a minha vida só foi feita para sofrer, Deus. Esse texto encerra de uma maneira tão linda, dizendo: Ele dá uma família. Aquela que é estéril, aquela que não podia gerar, aquela que não podia realizar o seu sonho, Deus faz dela uma mãe feliz. Pastor, mas eu não quero ter filho. O termo filho ali, da felicidade de gerar, não tem a ver com a gestação humana de um filho. Tem a ver com a gestação de bênçãos, de vitórias, de alegria, do bem-estar, da prosperidade. Ele diz: aquele que não por alguma situação não se sente completo, não se sente bem, eu vou dar motivos para se alegrar. Por que que Jesus pediu ao Pai: envia o Espírito Santo? Ele olhou para os discípulos e falou: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu já clamei ao Pai, já pedi para Ele. E Ele vai enviar o Consolador, Ele vai estar com vocês. Então, se você olhar para a grandeza de Deus, entender quem Ele é, entender que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é socorro, que Ele é aquele que age na tua vida, Ele é quem te oferece e oferta abrigo. Se você entender que é Ele quem te dá força, você vai valorizar a presença dEle. E todo aquele que valoriza a presença dEle, adora Ele. Todo aquele que valoriza a presença, ele não espera algo acontecer. Independente do que esteja acontecendo, ele está adorando ao Senhor. Davi encerra o capítulo 3, o Salmo 3 que nós lemos. A situação não mudou ainda. Os problemas, a adversidade não foi resolvida. Mas ele encerra esse salmo declarando que ele está desfrutando do cuidado do Senhor. Quem é que está ameaçado de morte que vai dormir? Quem é que está ameaçado de perder tudo aquilo que tem, que vai descansar? Quando eu senti e fui no médico, e ele falou: você tem pressão alta. Eu fiquei com medo de dormir. Que parece que quando eu ia deitar, que meu coração acelerava. Eu falava: meu Deus do céu, se eu dormir e morrer? Era uma adversidade para mim, eu não estava sabendo lidar com ela, mas eu entendi. Eu não posso resolver. Não sou eu. Eu não vou prolongar os meus dias na terra. Então eu vou deitar. Eu vou dormir. Eu vou descansar. Versículo 5, Salmo 3. Eu me deito e pego no sono, acordo. Ah, como é bom. Porque o Senhor me sustenta. A adversidade não passou. A vitória ainda não chegou, mas Davi está dizendo: mas eu deito, eu pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. A situação não mudou, mas Davi está dizendo: eu me deito, eu pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Ainda o trono não foi devolvido a Davi, mas ele está declarando: eu me deito, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele olha para os lados, aqueles que falavam que amigos dele estão lá junto com o filho, mas ele está declarando: eu me deito, eu pego no sono,
Eu acordo porque o Senhor me sustenta. Eu estou dizendo para você que independente da situação, você deitou, você dormiu, você acordou, porque o Senhor te sustenta. Você está aqui para adorar, porque o Senhor te sustenta. Você está aqui para cultuar, porque o Senhor te sustenta. Ele é poderoso. Rei Davi, que vencia as batalhas, ele está dizendo: eu não deito porque eu sou rei, eu não durmo porque os soldados me guardam, eu não acordo porque eu tenho riquezas. Não, eu deito, eu durmo, eu acordo porque Deus me sustenta. Se queremos viver a imensidão da verdade das promessas do Senhor, nós precisamos confiar nele. Dormir, descansar e acordar. Por quê, pastor? Eu acho tão lindo quando o salmista diz: este é o dia que o Senhor preparou, em português claro, para mim. Amanhã, quando você levantar, lembra dessa verdade: eu acordei porque Deus me sustenta. Se você quer crescer, se você quer viver bem, independente da situação, descansa. Olhe para Ele e, como Davi declara: eu vou desfrutar do teu cuidado, Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Salmo 4, versículo 3. E nós encerramos. Salmo 4, versículo 8, desculpa. Em paz me deito e logo pego no sono. Olha que presente. Eu não sei se você está dormindo bem, se você está conseguindo descansar. Mas se por acaso alguém aqui neste lugar não está conseguindo descansar a alma, não está conseguindo deitar lá a sua cabecinha no travesseiro e eu vou dormir, Senhor. Eu digo para você: descansa no Senhor. Porque Ele é quem tem sustentado você. Então o versículo encerra dizendo, verso 8: em paz deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Eu não temerei os perigos noturnos. É a declaração do salmista. Então, se de fato nós confiamos nele, nós entendemos que as adversidades não vão nos destruir, não vão abalar a nossa fé. Como diz aquela canção, pode dormir tranquilo. Eu gosto de dizer isso porque eu creio nessa verdade. Eu profetizo isso na minha vida, na minha casa, na minha família. Você pode dormir tranquilo, porque você terá a melhor semana da tua vida. Você pode dormir tranquilo, porque setembro está chegando e você terá o melhor mês de setembro da tua vida. Pastor, mas isso é profecia vazia. Como? Se eu creio em Deus, todo dia para mim é um dia sensacional, é um dia maravilhoso, é um dia abençoado. Então não defina o dia, não defina os meses, não defina o ano pelas adversidades que você está enfrentando. Mas agradeça a Deus, louve ao Senhor, exalte a Ele, declare a Ele a tua confiança. Como diz essa canção que nós vamos aqui adorar, fala para Ele: eu sei que Tu és poderoso, Senhor. Na tua declaração diga: Senhor, eu estou passando por uma adversidade, eu sei que é o Senhor quem pode resolver, porque eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Dizer isso é reconhecer a grandeza dEle.
E Davi falou, e ele encerrou dizendo, versículo 8: do Senhor é a salvação. Os inimigos disseram, não há salvação para você. Mas ele encerra a sua adoração dizendo, do Senhor é a salvação. Talvez alguém pode falar ou ter falado para você, não tem jeito, não tem solução, não vai mudar. Você declara, é do meu Deus que vem a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Diga assim comigo, eu sou povo de Deus. Diga, sobre a minha vida está as bênçãos do Senhor. Se você pudesse, coloque em pé no teu lugar. Vamos louvar a Deus com essa canção. Está sentado